No budismo e praticamente em todas as tradições religiosas, na visão escatológica que elas têm, na visão do fim dos tempos, elas apresentam a vinda de um Salvador, do Messias, o Kalki no hinduísmo, o Mahdi no islamismo, a segunda vinda de Jesus, e no budismo o Maitreya. O Maitreya é profetizado como sendo o futuro Buda. Mas as concepções tradicionais do que pode significar o futuro Buda ou Maitreya, elas talvez precisam de uma revisão, ou de um upgrade, ou de uma nova maneira de olhar para isso, que faça sentido para a nossa época, se a gente quiser manter essa concepção viva. Mesmo na teosofia, né, nos escritos da Alice Bailey, depois do Benjamin Creme, existe a visão de uma pessoa que vai trazer uma nova revelação, um ser humano, um super ser, que, né, da maneira que a gente coloca, que vai transformar a vida do mundo. Mas isso é um pouco difícil de sustentar depois de um certo tempo de amadurecimento filosófico. Você fala, bom, mesmo que surgisse uma pessoa, o que isso ia alterar a natureza das coisas? Já surgiram milhares de profetas e de místicos e de santos de todos os tipos, e a natureza do mundo ela ainda é o que ela é, de algum modo. A natureza humana mudou pouco. Então talvez a gente poderia pensar de uma maneira um pouco diferente. Isso foi um insight que eu tive muitos anos atrás, e depois eu encontrei nos escritos do Philip K. Dick reflexões muito importantes sobre isso, e também na visão cosmológica do Joaquim de Fiori, que foi um medievalista, um teólogo medieval, que dividiu a história do mundo, a história humana, em 3 eras. Ele dividiu na primeira era, que era a era do Pai, na segunda era do Filho, e a terceira era do Espírito Santo. Talvez essa terminologia cristã ela não seja... você não tenha tanta ressonância com ela, mas ela faz sentido para explicar uma maneira muito diferente de entender Maitreya e as outras expressões que aparecem normalmente como escatológicas, né? A primeira, a era do Pai era a era onde os homens concebiam a Deus como distante do mundo. Então Deus é um Pai transcendental, você ora para Deus, Deus é uma entidade onipotente, onisciente, que está completamente distante desse mundo. Esse mundo deve a sua existência ao Criador, mas o Criador ou ele participa periodicamente da história do mundo, através de milagres ou do contato com certos povos, como os judeus, ou então, em alguns raros casos, ele é o mundo, mas a visão do Spinoza, mas isso sempre foi uma visão herética. Mas de modo geral, na era do Pai, os homens concebem a Deus como sendo muito distante do mundo. Na segunda era, que é a era do Filho, isso está simbolizado na história de Cristo, né? Do homem encarnado, Deus e o homem sendo uma coisa só. Finalmente Deus entra na história. Deus que antes estava distante, o Espírito que estava distante da história do mundo, na verdade, finalmente ele entra e ele se vê dentro de um ser humano, e ele se torna esse ser humano. E essas duas coisas caminham juntas, né? Que é a visão mítica da encarnação. E que, de algum modo, é a visão ainda associada quando se idolatram os gurus, ou os mestres, ou homens em carne e osso, como sendo a manifestação, os avatares de uma inteligência primordial. Ainda é essa visão que se coloca. Mas existe a terceira era, que o Joaquim de Fiori descreveu, e a terceira era é análoga ao que o Richard Murray Spilk chamava a era da consciência cósmica. Então, na era do Espírito Santo, a gente pode usar a consciência cósmica ou a consciência universal, a realização da mente única, para falar dessa era. A percepção viva, que vai se tornar onipresente na vida das comunidades humanas, na vida do mundo, é de que essa consciência universal, Brahma ou espírito, não está restrita a um corpo, ou a um mestre, ou a um santo, mas é simplesmente realizada como a própria substância no qual o mundo existe. Que o mundo é essa supermente, o mundo é essa superconsciência que toma consciência de si mesma. Ou seja, todos os pontos do campo da realidade, todas as pessoas, todos os seres vão poder ter comunhão contínua, entrar em comunhão contínua com isso, porque isso vai ser realizado como a própria natureza do mundo. Essa visão de que essa terceira era é iminente e que essa terceira era constitui no que as profecias de todas as religiões colocam como a era messiânica, ou a nova era, ou a Satya Yuga, ou a era de Maitreya, talvez realmente seja a visão adequada para entender o que essas pré-cognições quiseram dizer, o que Maitreya pode realmente significar, não como um ser novo, um ser humano
que vem trazer uma nova revelação, mas como o próprio sistema da realidade se autotransformando dentro de todas as pessoas, como se fosse um upgrade da mente que opera dentro de todos nós, e essa mente finalmente se autorrevelasse para si mesma, por meio das pessoas, por meio das culturas, por meio dos grupos, e revitalizasse a experiência humana, ou seja, a emergência de uma nova possibilidade de ser, uma nova possibilidade de consciência, como essa consciência do cosmos, essa consciência única, essa mente única se manifestando. Isso talvez seja o que os simbolismos queiram dizer. Philip K. Dick faz uma análise muito bonita e brilhante na exegese sobre isso, em vários pontos. Ele sentia a iminência dessa mente da mesma maneira que Benjamin Graham, que foi um esoterista inglês, sentia, ainda que as visões que ele teve ainda tivessem atreladas à concepção da segunda era, da vinda dessa supermente, ou da realização dessa supermente enquanto uma figura humana, um novo Salvador, por exemplo, que é algo que não faz sentido com a concepção contemporânea. Ou seja, a concepção de uma mente única, de que o universo é a simulação dessa mente, é a renderização dessa mente, é a manifestação, a visualização dessa mente, está muito mais aproximada da ideia do universo como talvez um computador hiperdimensional, transcendental mesmo. Não como um computador concebido como uma máquina de cálculo algorítmica, mas o computador como uma inteligência distribuída, pura, que talvez a gente ainda não consiga conceber, mas talvez que os computadores quânticos deem um passo para a gente poder entender como é que a realidade pode ser uma estrutura de informação viva, como é que a mente pode ser o universo pode ser essa mente. Talvez, se a gente tivesse vislumbres disso, se a gente conseguisse ter intuições disso, poderia existir um momento onde a mente individual, ou a mente humana que se concebe separada do resto do universo e completamente contida dentro de um corpo, dentro de um cérebro, talvez ela pudesse atingir identidade com essa mente universal. O Satori ou o Samadhi, o momento onde essa mente aparentemente separada do resto, ela se realiza como completamente não diferente dessa mente cósmica, o átomo e o Brahman se tornando um só. Isso seria realmente a realização de um princípio holográfico por trás da natureza da mente, de que a gota e o oceano são na verdade idênticos, de que se você entender a natureza da gota, a natureza do oceano se revela instantaneamente. Então a possibilidade de que a gente exista dentro de uma mente, ou seja, de que o universo é o sonho de Deus, ou de que esse mundo existe dentro de uma mente, traz uma visão completamente diferente sobre os desígnios do universo, sobre o processo de auto-organização do cosmos. Ou seja, que existe uma inteligência que permeia tudo e que, na verdade, está reorganizando as coisas para que, finalmente, ela possa se integrar e se organizar e se reelaborar. Isso é uma visão do cosmos com uma mente transcendental, com uma inteligência viva. Está muito mais próximo do que o Platão colocou no Timeu, por exemplo, que é o universo como uma criatura, como um ser inteligente. Então, essa visão de que o universo é Maitreya, de que essa mente, ela é, na verdade, no momento que essa mente se realizar, despertada para a sua própria natureza, ela se realiza e o mundo provavelmente vai se transformar completamente. Essa é uma concepção talvez muito mais interessante para pensar a visão de Maitreya, é algo que provavelmente gostaria de elaborar em outros vídeos. Mas é isso. Valeu!